Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 10º vídeo da série Ancestralidade Base Alquímica da Liberdade Humana. E a gente já falou sobre diversas coisas aqui. Eu já trouxe um pouquinho a respeito da minha ancestralidade, inclusive. Mas nesse vídeo eu queria trazer como reflexão um assunto que faz parte muito da minha jornada e das minhas percepções como pessoa vivente, tendo experiências e buscando viver o melhor que eu posso a minha vida. Que eu acho que, pelo menos do ponto de vista que eu consigo ter até agora, é uma das principais questões que fazem a minha vida ter algum sentido. E o que isso tem a ver, né, com ancestralidade? Na verdade, tudo tem muito a ver com ancestralidade, né? Porque do ponto de vista físico, todos nós viemos, né, partimos, pelo menos nessa vida, para quem acredita que exista vida após a morte, partimos de um ponto em específico, né? Que no caso são nossos pais. E eles vieram dos nossos avós e assim por diante. E eu tava pensando, né, em qual seria o tema central desse vídeo. No começo, né, veio algo como ajudar a nossa ancestralidade ou como compartilhar do nosso melhor na nossa ancestralidade ou como evoluir perante a nossa ancestralidade, mas pensando melhor, né, sobre as questões que visam, entre elas, né, uma questão assim, mas será que a nossa ancestralidade realmente precisa disso, né, ou simplesmente é uma questão da gente só aceitar e perceber que caminho a nossa ancestralidade está tomando desde lá as gerações passadas, permeando a gente e indo para gerações futuras, se pensando também muito carinhosamente naquilo que a gente quer para o nosso futuro, né, e que a gente desejaria para o futuro dos próximos que vierem. Mas refletindo muito sobre isso, no sentido de o que eu vou trazer para esse vídeo, né, que eu ainda não falei, me veio uma questão assim, como eu, como individualidade, neste corpo específico, nesta vida, posso contribuir, né, porque naturalmente contribuímos, não é algo assim que eu sou obrigada a contribuir, mas com a minha própria existência, né, com a existência de cada pessoa, cada um contribui de alguma forma, mesmo de formas que não pensamos estar contribuindo ou que não temos essa visão consciente sobre tudo isso, porque afinal de contas estamos apenas vivendo. Mas como que eu, através da minha própria história, da minha própria individualidade, daquilo que acredito, daquilo que busco, daquilo que sonho, daquilo que realizo, posso naturalmente estar contribuindo, sendo mais uma flor ou mais uma árvore, gerando frutos nessa floresta imensa, que representa toda essa minha ancestralidade conhecida e desconhecida por mim. Para isso eu trago então música com propósito, que aliás eu adoro essa versão, que é uma versão em vídeo, né, da música Dancing Queen, do filme musical Mamma Mia, aliás que eu recomendo muito se você ainda não tiver visto. Tem pessoas que não gostam, né, de musicais, então vai muito do gosto pessoal, né, de cada um. Esse filme é um dos meus prediletos, né, no quesito musical, até porque é muito engraçado, muito bem humorado, a fotografia é muito linda, tem um ótimo elenco, toda a história é baseada na trilha sonora do ABBA, né? Fica a dica aí, caso você queira conferir. Mas voltando aqui ao Música com Propósito, né, eu recomendo muito esse vídeo. Vai estar aqui na descrição, como todos.
ele eleva a moral de qualquer um. É muito alegre, né? Muito libertário, humorado e fala sobre grandes verdades humanas, principalmente num assunto muito abordado hoje em dia, que é a questão do sagrado feminino, que coloca, né, a mulher, mas eu digo que isso pode se estender a todo ser humano, como um real protagonista da sua própria vida. E isso, ao meu ver, hoje em dia só é possível, né, quando você realmente busca atingir ao máximo da sua liberdade como ser humano. E aqui, né, vamos tomar um certo cuidado para não colocar rótulos, dogmas, percepções pessoais do que seja essa tal liberdade, porque ela é muito diferente de pessoa para pessoa e do que cada um percebe como importante na sua própria jornada, nos seus próprios caminhos e naquilo que busca para si. Mas que com certeza passa por um caminho de jogar pesos fora, de olhar a vida com mais leveza e bom humor, alegria, né? E compartilhando aquilo que tem de melhor pelos lugares pelos quais você passar. E as frases iniciais desse vídeo são muito interessantes, né? Onde o personagem da mãe, né, que é interpretado pela Meryl Streep, ela fala assim: eu cresci, né, mas num sentido muito assim, de um conformismo que muitas vezes a gente passa ao longo da nossa vida, né? E as amigas malucas dela, né, que ela tem duas amigas que são totalmente doidas, assim, e é muito engraçada elas falam assim: então descresça de novo, eles que se danem se não sabem brincar. Essa frase eu queria começar esse vídeo com ela, porque assim, muitos de nós ao longo da jornada vivenciamos esse tipo de situação, né? Que é um sentimento de conformismo diante da vida. Conformismo de quem somos, dos nossos sonhos, daquilo que um dia acreditamos, que um dia quisemos realizar ou acreditávamos que o mundo podia ser dessa forma e hoje já não. Por uma série de situações viventes, acabamos por achar que as coisas não são bem assim, diminuindo de situações em situações a nossa própria força motivadora de criações. E em se falando, né, de sagrado feminino, né, perceba o quanto de situações que foram vividas pelas mulheres que vieram antes da gente, mães, avós, bisavós, tataravós e outras antes de nós. Simplesmente porque as gerações, o mundo, né, as culturas, a sociedade em que cada um de nós é inserido, tem certos contextos culturais, históricos, familiares, com dogmas, preconceitos e situações do dia a dia muito peculiares da época. E eu lhe faço uma pergunta, né? O que seria esse descrescer, esse brincar com a vida no seu próprio contexto, na sua própria realidade, naquilo que você acredita ser importante para você mesmo, para você mesma? Acho que para muitas de nós mulheres, né, isso perpassa pelo caminho da dança, da música de alguma forma. Não a maioria, porque pessoas têm qualidades e coisas que gostam de fazer na vida diferentes umas das outras. E se você for um homem, sinta-se também tocado e instigado por essa pergunta, porque todo homem também tem um lado feminino, né? Assim como nós mulheres temos nosso lado masculino, que podem ser vistas facilmente, né? Tanto nas nossas qualidades que a gente demonstra para o mundo, como nos nossos desafios com os homens da nossa vida, né? Filhos, namorados, maridos, pais, e assim vice-versa. No contexto ali do vídeo, né? Vai ter uma certa parte, acho que pro meio do vídeo, onde elas estão dançando, né? Então elas
começa a tocar a música e tal, e elas começam a dançar e saem, né? Elas estão dentro de uma casa e saem, né? Caminhando, né? Pelas ruas. E num certo momento ali do vídeo, né? Uma senhora que carregava tipo um fardo, assim. Eu não sei como chama aquilo, mas ela carregava um peso assim, né, acima da cabeça, e ela pega aquilo com toda a força e joga, né? E dentro daquilo a gente vê um certo alívio. Eu traduziria como o alívio dos pesos de gerações passadas, tanto nas próprias gerações passadas e pelo que passaram e viveram, mas também dos resquícios que a gente carrega muitas vezes no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, sem perceber claramente que aquilo está lá. Mas está e nos influencia a todo momento, nos mais diversas situações, nos desafios, nas escolhas que tomamos para nós mesmos, nas reações que temos de vida com as pessoas, com as situações. E é um grande alívio quando aquela senhora joga aquele peso todo fora, e ela começa, e ela segue as mulheres e começa a dançar com elas. E nós bem sabemos, né, o quanto que a dança, desde tempos os mais remotos, né, nas tribos, na antiguidade, até os dias atuais, né, basta você ver um espetáculo de dança bem montado, né, o quanto que aquilo enche nossos olhos de nutrição, né, de vida, de alegria. E toda mulher que dança acaba, né, reconhecendo em si esse caminho de liberdade do próprio corpo, das próprias vontades, e o quanto que isso faz falta, né, numa sociedade onde as pessoas estão aprendendo a reconhecer seus próprios valores e potenciais. E é nossa responsabilidade perceber em nós aquilo que gostamos, aquilo que emerge naturalmente e de uma forma muito bonita, fácil, gostosa em nós. Eu compartilho aqui uma frase, né, que a dona Sete Saias, que é a pombagira da mãe Fabiana, né, lá do Templo de Umbanda Jacira das Águas, compartilhou, né, uma certa vez com a gente num grupo de sagrado feminino que eu participei, né? E ela disse assim, né, e eu acho que isso serve para qualquer mulher que ame dançar, que ame música, que ame a arte, né? Ela falou assim: se você gosta muito de dançar e não está fazendo, né, você precisa trazer essa movimentação, porque senão você vai ficar doente, teu corpo não vai aguentar, né? E eu lembro que isso na época mexeu bastante comigo, porque eu não estava dançando e eu sempre amei dançar. E não há desculpas para isso, sabe? Porque por mais que você não esteja num grupo, não esteja fazendo uma aula de dança específica, não há desculpas que justifique isso. Porque você pode dançar sozinha no seu quarto, você pode dançar no banheiro se você tiver vergonha de dançar e alguém te vê. Sabe, não há desculpas. E mais futuramente, quando você puder, você procura um grupo, ou você procura uma aula específica de dança que você goste. Eu falo de dança, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Uma arte marcial, um esporte que você goste muito, um tipo de atividade que faça muito brilhar teus olhos, né? Que você, se a sua alma pudesse dizer para você, se o seu espírito pudesse dizer algo imprescindível para você ser feliz nessa vida, que seria isso, o que será que ele diria? Tem certas coisas que a gente faz por certo tempo, tem coisas que são sim movidas por ciclos, mas tem coisas que são fundamentais e que sem elas você não é completa, né? Você não é completo. E que vai perpassar muito ao universo íntimo, único de cada um. E que tem
tão a ver com aquilo que você sente como sendo imprescindível na sua vida. É uma espécie de felicidade, de alegria, de contentamento que você vai buscar, às vezes, por toda a sua vida, equilibrar e equalizar aquilo de uma forma que te leve, né, a essa tal felicidade. E é assim o intento de uma felicidade que não é uma felicidade de botequim, sabe? No sentido de que não é uma felicidade para gringo ver. E quem é esse gringo, né? Toda e qualquer pessoa ou consciência que esteja fora de você, ou seja, tudo que não é você. E por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes a gente passa uma vida inteira tentando fazer o que é normal, tentando viver o politicamente correto, tentando vivenciar o que dentro da sociedade, da família, do olhar das outras pessoas é imprescindível para a nossa vida. Só que isso que é imprescindível ao olhar dos outros, muitas vezes não é o nosso. Muitas vezes é o contrário do nosso olhar. Vou dar um exemplo bem bobinho, né? Uma certa época, eu fazia taekwondo e o meu filho também, né? E a gente saía muito para andar pelas ruas, né? E uma certa vez a gente viu uns moços do caminhão do lixeiro passando, sabe, correndo, pegando lixo, jogando aquele lixo dentro do caminhão, com aquelas luvas, saindo correndo atrás do caminhão, pulando ali naquela parte que eles ficam lá em cima, sabe? E para uma criança aquilo parece uma aventura. Para um adulto, dependendo do adulto, ele até vai entender, né? Ele vai falar, não é o trabalho ideal, né? Mas a gente conseguiu adentrar naquele exato momento uma esfera que a gente viu o trabalho deles totalmente diferente, né? Ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, deve ser bom ser lixeiro. Aí eu olhei assim para ele e falei assim, mas por quê? Será que ganha bem? E a gente começou a bater um papo, né, ali. Porque realmente a gente entrou numa esfera que talvez nem o próprio catador de lixo veja daquela forma. Porque assim, a época do taekwondo foi uma das épocas que eu mais tive condicionamento físico, né? Porque a gente treinava bastante, a gente trabalhava várias questões e vieses que uma arte marcial trabalha numa pessoa, que eu diria que até hoje são fundamentais, né? É que não dá pra gente ficar fazendo tudo o tempo todo, né? A gente tem que fazer certas escolhas, mas eu diria assim que para alguém que goste muito de artes marciais é imprescindível se fazer, né? Porque traz um ganho assim de consciência corporal e de força e de consciência mesmo, dependendo da arte marcial e como ela é abordada, que assim, acho que poucas atividades trazem esse conjunto de benefícios, né, de benesses, na verdade. Mas voltando lá ao assunto do lixeiro, né, a gente via a coisa ideal, né? Os caras ali correndo, né? Trabalhando, ganhando por isso, né? Fazendo um serviço essencial, né? Porque já imaginou se não tivesse ninguém para recolher o lixo? Como que seria as cidades, o mundo, né? Então, eles estavam lá trabalhando, correndo atrás do caminhão, porque correr atrás do caminhão, pra gente naquela época, não era um serviço. Era uma bênção que se estava fazendo pro corpo, era atividade, era ação. E eu lembro que no final ele falou assim, nossa mãe, só o cheiro, né, que não deve ser bom.
E eu lembro que ele ainda falou assim: ah, pra mim não ia ser tanto problema assim, porque eu tenho rinite e tem hora que eu nem sinto o cheiro. Mas eu tava me lembrando dessa conversa, né? Eu quis trazer ela pro vídeo porque quantas coisas de criança que a gente sente e vê sob ângulos e aspectos diferenciados, que uma criança, por não ter vivido ainda frustrações, por não ter visto a vida por outros ângulos e por ter uma visão mais pura, né? E eu diria que até verdadeira, porque a gente entra na ilusão, né? Isso que a gente vive é a ilusão, na verdade, da Matrix. No sentido de que quando a gente pensa com a mente superior e divina, não faz sentido você não ser feliz com o que faz, né? Não faz sentido você não estar realizado e trazendo e fazendo as suas qualidades se multiplicarem e tornarem-se bênçãos na sua vida e na das outras pessoas. E não importa se isso é um simples serviço, né, do servir, que eu já trouxe aqui do Sincronário da Paz, que não implica necessariamente em ganhar dinheiro com isso, mas aplicando aquele seu melhor e tendo resultados com aquilo e modificando de alguma certa forma essa teia da vida, essa rede onde todos estamos conectados e ligados o tempo todo. O quanto que é imprescindível a gente resgatar esse nosso lado de criança, né? Unindo a ele os nossos conhecimentos e as nossas sabedorias adquiridas ao longo das nossas experiências, né? Porque isso não dá para ser jogado fora. Certas coisas que a gente aprendeu às vezes na marra, às vezes de uma forma que não foi legal, né? Elas não são simplesmente apagadas da nossa memória, né? Elas permanecem lá, mas elas servem como percepção de caminhos a não se tomar ou de mudar ligeiramente a rota para não se viver aquilo daquela forma que foi, né? Que você considerou ruim. Buscando daquela forma mais adiante ou nas próximas vivências acertar, né? Ou o que seria acertar para você. E muitas vezes essa tal dessa felicidade para gringo ver, né? Acaba nos tirando o melhor dessa infância, ou o melhor dessa energia de infância, mesmo que você seja um adulto e queira vivenciar isso na sua vida, né? Queira manter aquela porção infantil no sentido do lúdico, no sentido do o que fazia meu coração vibrar verdadeiramente, como que eu me sentia naquela época, como eu me, por exemplo, como eu me sentia na mesma época que o meu filho com os meus sonhos e objetivos, que naquela conversa sobre o caminhão, né, sobre os lixeiros correndo atrás do caminhão, a gente pôde ver aquelas qualidades, né, que para um certo viés que a gente acessou naquele dia, foi, nossa, já pensou que legal eu tá ganhando para correr atrás do caminhão, ganhar condicionamento físico, ficar forte, e ainda tá recolhendo o lixo, né, da cidade. Cada vez mais, né, a gente acaba percebendo que as coisas realmente não são absolutas, né? Não sei se nessa profissão, qual a porcentagem de pessoas que são totalmente felizes e satisfeitas com o serviço que desempenham e se elas têm a noção do quanto esse serviço é importante para a comunidade em geral, né? Mas desde que eu me entendo por gente, né, até hoje, não é algo que um pai ou uma mãe espera para um filho, né,
que ele cresça e que ele queira ser um lixeiro, por exemplo. Isso nos leva a pensar também, né, que mesmo nas profissões mais renomadas, mais queridas assim pelos pais que se preocupam com os filhos, que querem que eles sejam alguém na vida, né? Mesmo nessas profissões, vamos pensar num médico, num advogado, sei lá, num empresário, não sei, depende da visão, né, que essa família tenha de vida. Mas mesmo nessas que são consideradas tops, assim, profissões tops, consideradas altamente valorosas, vamos dizer assim, pelo olhar comum, né? Que, entre aspas, todo pai iria querer, toda mãe iria querer para o seu próprio filho, né? Para os seus filhos, que ele tivesse sucesso, que ele tivesse prosperidade nesse sentido, que ele fosse um bom profissional e reconhecido dentro daquilo que faz, né? E principalmente, pelo menos a grande maioria, né, da população, em algo considerado importante dentro da pirâmide da sociedade. Mas ainda assim, né, tem os seus pontos difíceis e onde é exigido um certo grau de responsabilidade e de esforço, né, daquela pessoa na conquista em direção a isso. Agora, o que isso tem a ver, né, com a ancestralidade? Porque se a gente for pensar do viés de que a ancestralidade é a gente dentro de um contexto evolutivo familiar, grupal, que tem a nossa geração, futuramente vão ter outras, e anteriormente a nós tiveram outras com seus contextos próprios, né? Pelo menos a mim, é uma palavra que fica muito importante de ser observada, né? É a palavra evolução. E até a palavra evolução ou o contexto de evolução pode ser algo que, dependendo da visão de mundo que a gente tenha, seja completamente diferente de pessoas para pessoas e também completamente diferentes os valores que baseiam essa evolução. E isso pode trazer muitos conflitos, né, dentro de um contexto grupal, familiar, de um certo grupo ou de uma sociedade inteira. E dentro dessa questão dos conflitos, né, de opiniões mesmo, do que é o certo, do que é o errado, do que é o melhor, o pior, né, segundo o ponto de vista e a visão de cada pessoa, cada um vai evoluindo, né, no melhor que pode. E me parece, né, que a satisfação e a realização com relação à vida, na nossa própria jornada, tem muito ligação com aquilo que eu disse antes, né? Da felicidade, não aquela de botequim, né? Não aquela para gringo ver, né? Ou seja, para os outros verem. E aqui eu traço um link, né, entre a música, que é a música com propósito de hoje, que é o Dancing Queen, mais essa historinha bobinha aí que eu contei, com essa conversa, né, que eu contei que eu tive com meu filho quando a gente fazia taekwondo, que é a questão da satisfação com o que se é, né? Tanto no clipe você vê, na música, no vídeo, como nessa situação, né, do lixeiro, existem ali alguns valores principais que normalmente estão conectadas com a nossa, com as nossas maiores qualidades, dons, potenciais e coisas que são muito importantes, próprias e naturais do ser,
da pessoa em si, né? E todos nós temos essas qualidades e todos nós temos esses princípios dos quais somos feitos, essa base, esse conjunto de padrões essenciais com os quais nascemos, essa magia do qual cada um de nós somos feitos e viemos ao mundo para experimentar, com certas qualidades que, por mais que tenhamos qualidades parecidas, quando a gente está cumprindo a rigor, de acordo com aquele nosso melhor, todas elas ou parte delas, a gente consegue ver naquelas situações as essências das coisas, aquilo que faz real sentido pra gente, né? Não pra gringo ver, não pro outro ver, não para agradar o outro, não para ser visto com sucesso pelo olhar do outro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Que a grande maioria de nós, quando crianças, aprende a ser assim. Diante de uma sociedade que aprendeu a se castrar e a fazer isso com os outros, não poderia ser muito diferente, né? A estruturação de tudo isso e como isso é construído ao longo dos anos, né? Da passagem dos nossos anos e das nossas vivências. Ao longo do que fazemos como trabalho, das relações que temos, de como nos vemos como ser humano diante de todas as situações que passam na nossa vida. E para finalizar, né, esse vídeo, eu deixo uma questão, um questionamento para mim, para você, para todos nós, que é: será que estamos nos divertindo o suficiente diante de tudo que ocorre na nossa vida, diante do tempo que passa e os anos que vamos angariando, que vamos acrescentando, né, nessa nossa linha do tempo? Tem valido realmente a pena, né? Isso é um questionamento que a gente tem que se fazer lá no fundo, sabe? E muitas vezes, na calada da noite com nossos travesseiros, ou quando temos silêncio mental e de ambiente e das coisas que a gente vive no dia a dia, tem algo que é imprescindível na sua vida, na sua jornada, e que tem estado em falta na sua vida? O tempo tá aí, né, correndo, bem diante do nosso olhar e das nossas vivências diárias, cotidianas, corridas ou não. E o que foi feito ou deixado de fazer lá atrás por nós, pelas gerações passadas, foi o melhor, né, que pôde ocorrer, e não há como se voltar atrás no sentido de mudar isso. Estamos, né, geração após geração, independente do que a gente pense, né, dos fatos ocorridos anteriormente, seja na nossa própria vida, seja na vida dos que vieram antes que a gente, e podem ter tido grandes falhas, né, tanto da nossa parte, naquilo que a gente se propôs a fazer, ou no que a gente tinha o sonho, a vontade, a meta de conquistar ou de melhorar na nossa vida, assim como das gerações passadas também, né, pais, avós e tudo mais antes deles. E quantas coisas que anteriormente não era possível, né, devido a um próprio contexto de vida cultural, social, econômico, de histórias da época que eles tiveram que viver, e que hoje nós estamos livres dessas dificuldades, né? Apesar de termos outras, cada geração carrega dificuldades e facilidades próprias, né? E não se deve ser comparado uma geração com a outra, por justamente às vezes serem contextos completamente contrários, diferentes, de forma que não dá para a gente buscar uma solução para uma situação e uma dificuldade atual baseada naquilo que se viveu antes, quando
muitas vezes esse antes eram contextos totalmente diferentes, né? Totalmente com outras dificuldades, com outros tipos de soluções e reações que aquela sociedade participante daquele momento, daquela década, daquele século, agiu de tal forma ou foi impelida a agir daquela forma pelas próprias circunstâncias. E penso também que, apesar de todas as facilidades dos dias atuais, ainda assim, né, quando a gente olhar para trás, quando as próximas gerações olharem para trás para a nossa época, né, eles vão ver várias falhas, buracos, várias coisas que eles vão observar como sendo dificuldades que não conseguimos ultrapassar. E a conta disso naturalmente passa para as gerações futuras. É assim que é. De forma que algo que me vem à mente agora é que é um questionamento, né? O que você, o que todos nós, na nossa individualidade, no nosso pequeno quadrado chamado esta encarnação presente nas nossas vidas, podemos nos presentear no sentido de buscar a cada momento essa porção nossa interna do ser nós mesmos perante a nós, perante nossas expectativas com relação a futuro, a situações que queremos criar, a pessoas à nossa volta, a grupos, a família, a sociedade, e que faria total diferença a nós mesmos, a nós mesmas, não ao outro. E que desta forma, ao aprendermos essa arte do bem viver, né? Essa arte de estarmos felizes, de estarmos alegres, de estarmos plenos com aquele nosso melhor que a gente só pode saber dentro da gente, né? Não fora, só dentro do nosso coração, dentro daquele nosso melhor, dentro daquele nosso lado que por vezes se sente tão bem de estar dentro de si mesma que não gostaria de ser mais ninguém, porque está vivendo seu papel, está vivendo seu pequeno personagem naquele exato momento de vida o melhor que poderia. E nesses pequenos instantes que às vezes vivemos sentimentos assim, né? Não cabem culpas, não cabem ansiedades futuras e nem mesmo arrependimentos passados, né? Porque o que já foi, e o que ainda vai vir a gente nem sabe como virá. Isso é algo essencial, né? Na vida de cada um de nós e que exige uma certa coragem no sentido de largar as velhas estruturas que a gente pegou, que a gente, com muito cuidado, carinho ou às vezes de uma forma muito difícil, né? Pegou aquilo pra gente, fez como se aquilo fosse parte de nós, da nossa estrutura, das nossas crenças, de quem somos. E foi, né, vida fora, levando aquilo adiante, vivendo a vida de acordo com o que aprendeu com relação a essas estruturas e padrões e formas de se pensar a vida, tendo a coragem de olhar se algo dentro disso não faz mais sentido hoje em dia, se algo dentro disso merece ser modificado, né? Merece, porque só a gente pode se dar essa bênção, esse amor e esse merecimento de querer e ir à frente, tentando fazer o nosso melhor, abdicando de certas coisas que não fazem mais sentido, e abrindo espaço no nosso dia a dia, situações cotidianas, para ver esse desengessamento, né, de questões que às vezes fazem já tão parte de nós, como aquela senhora do
da música, que carregava aquele peso, né, em cima da cabeça, e que ela joga com tudo no chão, e na verdade traz um alívio a si mesma de coisas que de repente ela viveu por anos, que de repente ela acreditou por anos, que de repente ela achou que era daquela forma por anos, e de repente ter a coragem, né, em dizer não, ter a coragem também de dizer sim, e os motivos que te fazem escolher por um ou outro lado cabem muito a você, né? E não cabe a ninguém a julgar isso, e não cabe você deixar que ninguém julgue. Quer dizer, a pessoa pode julgar, né? Ela pode pensar o que ela quiser de você ou do seu caminho, que aliás ela não está dentro dos seus sapatos caminhando nos seus pés, mas é algo quase que automático, né? Assim como várias outras coisas nas nossas vidas, achar que temos a visão absoluta das coisas, tanto nas nossas vidas, quanto de qualquer fato corriqueiro, de qualquer situação minha, sua, de fulano, de ciclana, desse ou daquele sistema, disso que está acontecendo no mundo, no país tal, no estado tal, quando na verdade são tantas variáveis, são tantas coisas obscuras, né, por debaixo do pano que a gente não vê, e que se a gente tivesse acesso, se a gente tivesse o sentido do nosso coração a nos guiar para perceber mais as coisas, a gente veria que não cabe aqui eu julgar essa situação dessa forma, ou eu olhar tal coisa que eu tô vendo e que aparentemente tá se mostrando dessa forma. Nossa, tá claramente se mostrando dessa forma, mas será que é? Será que se eu olhar coisas que estão por debaixo dos panos disso, coisas que eu não estou vendo, coisas que eu não tenho capacidade de ver agora, coisas que o todo não está mostrando, tantas, né, situações e variáveis, será que eu julgaria dessa forma? Será que eu veria isso dessa forma, né? E isso é algo que, na verdade, permeia a vida de todos nós em vários sentidos, a todo momento, tanto de nós para conosco mesmos, como da gente para com as outras pessoas, para com grupos, para com situações que muitas vezes a gente não tá na pele sentindo, eles não estão na pele deles sentindo o que a gente sente, então a gente percebe muito que é uma questão dessa evolução, né, de sair de um parquinho, que até certo ponto é gostoso, parquinho, é gostoso não ter responsabilidades, né, é gostoso ter a tia, o tio ali, que olha pela gente e cuida de nós, e jogar um pouco essas responsabilidades do cuidado para esses maiores que nós, mas cada vez mais o que a gente percebe é que o caminhar natural das coisas não é ninguém, sabe? Mas um caminhar natural das coisas tem meio que mexido a gente, meio que inspirado a gente, meio que instigado a gente a criança, está na hora de crescer, né? Vocês já passaram de fase, vocês não estão mais no maternal, ou vocês não estão mais no ensino básico, fundamental. E algo que me vem é como se fizéssemos parte todos de uma grande estante de livros chamada Ancestralidade, onde tivessem pequenas ancestralidades, pequenos grupos de ancestralidade. É como se
essa ancestralidade maior, que é a estante cheia de livros, de todos os livros, fosse esse Todos Somos Um, fosse esse em Lakesh, e dentro disso tivessem pequenos grupos, subgrupos, divisões específicas, né, que seriam os nossos grupos aos quais fazemos parte, que chamamos de ancestralidade de fato, né, o que a gente conhece, porque o restante está tão longe, né, apesar de fazer parte também. E dentro dessa ancestralidade específica de cada um de nós, é como se cada um de nós fosse um livro, né? E é como se esse livro tivesse tudo que faz parte dele, a capa, os conteúdos internos, sobre o que fala esse livro, as histórias que conta, né? Fosse algo intransferível, não existe nenhum livro igual, embora possam ter histórias até parecidas, possam ter definições de acordo com a qualidade essencial de cada um delas, mas é como se você pegasse qualquer um desses livros e sumisse com eles, ou perdesse, ou de alguma forma esse livro fosse perdido, o que seria impossível, porque dizem que a energia se transforma, mas ela não se acaba, né? Pelas leis naturais talvez não fosse possível isso ocorrer, mas se um desses livros sumisse dessa estante, né, faria total falta a esse todo indivisível e absoluto. Então, que cada um de nós possamos, a partir de agora em diante, né, escrever a nossa melhor história através da nossa própria vivência, como esse livro, tendo a coragem de não querer ser perfeito para ninguém, tendo a coragem de fazer diferente, mesmo que isso seja visto de uma forma horrível pelos que estão à sua volta, mas nunca você percebe que nunca quando você tem a coragem de seguir esse lado trazido pelo seu coração, trazido por algo essencial dentro de você que gritava por aquilo, né, por essa liberdade naquele sentido, num desafio que você esteja vivendo nesse sentido de algo na sua vida. Então, no meu olhar de hoje, né, a ancestralidade nada mais é que esse conjunto de fatos, de obras, né, não fictícias, vida após vida, né, e vidas com vidas, né, de várias pessoas que se juntam ali, se unem para viver situações, para viver suas pequenas historinhas, né, pessoais nesse coletivo, e se engancham, né, uns nas histórias uns dos outros, vivendo bons ou maus papéis, né, modo de dizer, porque dizem que não existe bem ou mal, né? O que existem são energias, polos, faixas, mas o fato é que a consequência de cada um desses ditos bons ou maus estão aí e estão na vida de cada um, né? Toda ação, como dizem, tem uma reação, onde apesar de se dizer que não há bem nem mal, né, as consequências do dito, entre aspas, mal, são muito claras, evidentes, né, de que, entre aspas, retornam, né, ou vai ver, já estavam lá, né, só esperando um gatilho, né, para se manifestarem como são. Então, que possamos, né, cada um dentro das nossas realidades, contribuir, né, mesmo que naturalmente, sem que estejamos propositalmente intentando isso, mas contribuir com a nossa ancestralidade, pelo menos enquanto a nossa forma de evoluir for assim, simplesmente buscando
olhar para dentro da gente, né? Se perguntar a todo momento o que vai aqui, o que vai aqui dentro, o que ocorre aqui. Qual é o meu verdadeiro sentimento com relação a tal coisa, a tal situação, né? A tal percepção da minha vida, a tal coisa que eu acredito. Que sonhos ainda tenho não realizados e que a minha alma sente total vontade de trazer isso para o mundo, né? E como fazer isso nos pequenos passos, no dia a dia, né? No passo a passo mesmo, né? Nas situações diárias, né? Em cada dia vivido. O que são fardos que ainda carrego e que precisam ser jogados, né, deliciosamente, como aquela senhora jogou no vídeo. É assim que, quando você olha e o sorriso que ela dá depois que ela jogou aquele peso, né, que ela devia carregar há anos, de padrões mesmo, de preciso ser assim, como mulher eu tenho que ser assim, como mãe, não posso fazer tal coisa não pega bem, sabe? Coisas tão banais e do nosso dia a dia que a gente não percebe, mas que fazemos para gringo ver. E se nós soubéssemos que esse gringo apenas também está na própria vida, tentando fazer o melhor, né? Mesmo que aos nossos olhos aquilo não seja o melhor, mesmo que aos nossos olhos eu, você, qualquer pessoa possa criticar a visão de mundo daquela pessoa ou o que ela faz consigo, com as outras pessoas, né? Com situações de vida, mas é só uma outra pessoa, né? Um outro livro dessa estante, com história própria, com enredo próprio, com capítulos próprios, e que se você para um minuto do seu dia para dar atenção, né, aos escritos desse livro, e se esse livro se abre de alguma certa forma para trazer suas experiências, para trazer suas vivências, para você perceber coisas, padrões que levam a este ou aquele caminho, dentro daquela versão que é única, né? Você acaba se surpreendendo, né? Você sempre se surpreende. E que teia maluca, né, que se faz toda essa estante, né, todo esse conjunto de livros, ou certo grupo dessa estante de livros, que poderíamos representar como sendo a ancestralidade de alguém, que se une ali, né, mesmo sendo cada um deles individual, e que sem querer, né, mas naturalmente, acaba colaborando com essa ancestralidade maior, tendo em comum, né, essa humanidade de todos nós e essa vontade essencial em sempre melhorar, não importa como, não importa o que estejamos vivendo ou vendo o outro passar, né? Essa teia de recortes que se unem, né, em uníssono, muitas vezes sem saber. Até o próximo vídeo.